Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, que tem como objetivo contribuir para você transformar a sua vida e multiplicar os seus resultados. O que esperar do podcast de hoje, desse episódio? Espere muito. A minha expectativa está assim, incrível. Eu sou muito fã do que esse cara faz há mais de 15 anos. Espia aqui, que está sobre a mesa. Disney. A Disney veio para o podcast Saia do Rascunho, junto com o querido Claudemir Oliveira. Uma conexão que eu quero agradecer, Suzane de Azevedo aqui, que nos conectou. Uma pessoa maravilhosa que por 15 anos foi líder global na Disney. Imagina que esse cara estava à frente de toda a estratégia de treinamentos da Disney. Tá entendendo o que é isso para uma treinadora? Ele chegou aqui com todos esses livros incríveis que vocês estão vendo sobre a mesa, que ele vai contar a história. Foi professor na Disney Universe, foi professor convidado na Disney Institute. Mas assim, se apresenta para nós, conta um pouquinho como tudo isso aconteceu. Muito obrigado, Fernanda. Suzane também, um agradecimento especial a Suzane por essa oportunidade de estar aqui com você e poder passar um pouco dessa experiência que eu tive numa das maiores empresas do mundo na área de entretenimento e que é o sonho de todas as pessoas poderem trabalhar lá. A minha história, rapidamente, né? Eu sou alagoano, sou de uma cidadezinha chamada Arapiraca, Alagoas, e quando eu tinha 13, 14 anos, a família inteira mudou para São Paulo. E eu vi uma cena que transformou completamente a minha vida. Eu vi meu pai e minha mãe tentando pagar as contas no final do mês, e eu com 14 anos olhei aquela cena e falei, eu vou mudar essa história. E por que eu estou contando essa história? Porque isso me levou à Disney. Foi o sonho de ajudar meus pais que me trouxe aqui. Então eu lembrei de uma frase da minha mãe, no Nordeste. Minha mãe teve 21 filhos. 21 filhos. E eu lembro ela falando para o meu pai, José, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação. E eu nunca esqueci daquela frase. Quando eu vi a cena, com 14 anos, eu simplesmente falei, eu vou mudar essa história e aqui em São Paulo vai ser naturalmente através da educação. Eu era office boy nessa cidade gigantesca de São Paulo, estudava à noite e eu tinha que correr contra o tempo, porque eu sabia que, teoricamente, eu teria mais tempo que eles. E eu sempre tive um Claudemir número 2 dentro de mim, me ajudando com perguntas do tipo, Claudemir, se você vencer na vida e eles não estiverem aqui vivos, valerá a pena? E eu respondia imediatamente, não, porque a razão pela qual eu vou fazer tudo isso é por eles. E o Claudemir número 2 me deu um aviso importantíssimo. Ele falou, então, eu sei que você vai vencer na vida, corra. Porque, teoricamente, você tem mais tempo do que eles. E eu nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de educação, trabalho com educação e devo tudo a essa história. E aí, naturalmente, em São Paulo, fui crescendo, tinha o sonho de ser jornalista, fiz a Casper Libro aqui em São Paulo, que é a escola mais antiga de jornalismo do Brasil, e naturalmente que pensei em ser correspondente internacional. Vou fazer jornalismo, vou aprender línguas nos finais de semana, e aí vou entrar num grande jornal, vou esperar uns 2, 3 anos, e aí eles vão ver que eu falo inglês, falo francês, falo espanhol, e eles vão me colocar para eu ser um correspondente internacional. Mas, Fernanda, olha como a vida é bela. No primeiro ano de jornalismo, eu estava esperando isso, depois de 4 anos de jornalismo, esperar mais uns 2 anos para começar a viajar. Aparece no Brasil a Eastern Airlines, que foi comprada pela American Airlines. E esse rapaz, no primeiro ano de jornalismo, aparece uma oportunidade de uma empresa americana, American Airlines, porque eu posso dizer que foi American Airlines, e eu viajei o mundo na American e depois na United Airlines. Ou seja, o meu sonho de ser jornalista
de viajar internacionalmente, ele acabou se concretizando de uma forma diferente. Então aqui já tem uma mensagem que eu geralmente passo para as pessoas. O teu sonho não necessariamente vai seguir exatamente como você pensou, mas lá no fundo, você vai acabar realizando através de outros caminhos. Então o meu sonho de viajar como correspondente internacional aconteceu nas maiores empresas americanas, American Airlines e United Airlines. E a partir daí, a Disney precisava abrir o escritório no Brasil da maior divisão que eles têm, que é Parques e Resorts, e eu tive o privilégio de ter sido o primeiro executivo da Disney no Brasil nessa divisão. Então eu vim de lá de Arapiraca, contei toda a história para vocês em menos de 3 minutos, como que eu cheguei à Disney. Então eu abri no Brasil a divisão Parques e Resorts, junto com a equipe, naturalmente, e em 2000 eles me transferiram para Orlando para eu liderar a estratégia global de treinamento. E foram 15 anos absolutamente extraordinários, maravilhosos, que a gente vai poder falar sobre esses conhecimentos nesse tempo. E a Universidade Disney nem te falo, porque esse é um orgulho imenso que eu tenho, porque é super difícil você ser professor da Universidade Disney. Eu lembro como hoje, no ano que eu apliquei, aproximadamente 8.000 cast members, como a Disney chama, colaboradores, aplicam para saírem 20 a 25 no máximo. Só que eu já vinha me preparando há 5 anos para esse sonho. 5 anos, visitando os parques pelo mundo, visitando a casa onde ele nasceu, visitando Marceline, visitando Kansas City, visitando Hollywood, porque eu sabia que o curso principal da Universidade Disney se chama Tradições, Traditions. Eu sabia que era sobre o legado desses caras. E olha que vida bela, essa paixão me levou a escrever todos esses livros. É lindo ou não é lindo? É incrível. Começou por qual? Comecei com Walt Disney, que era o gênio criativo. E ao escrever o Walt Disney, eu me apaixonei pelo irmão dele, o Roy, que era o financeiro. Ai, meu Deus! Esse vinha com os sonhos, né, com as ideias, mas esse corria atrás para fazer os sonhos do irmão realidade. Ele tinha 8 anos a mais que o Walt Disney. Era como se fosse um pai dele, porque o pai dele era muito duro. Então o Roy serviu como um pai, um irmão mais velho que aconselhava o irmão mais jovem. Nas empresas de hoje, já que estamos falando de negócios, seria o comercial e o financeiro. Vem com aquelas ideias, né? Vamos dar desconto. Aí tem que ter um financeiro para falar, olha, menos, precisa. Então essa união foi absolutamente extraordinária e foi o que salvou a Disney, na verdade, Fernanda. O Walt Disney faliu 3 vezes antes dos 23 anos de idade. E eu tenho um argumento, o motivo pelo qual ele falhou essas 3 vezes. Ele não tinha nenhum conhecimento financeiro nas 3 empresas anteriores. Quando ele se une a esse homem aqui, 16 de outubro de 1923, ou seja, alguns dias atrás, a empresa fez 100 anos. É centenária Disney, é uma linda centenária. E numa garagem com $500 emprestados. Os jovens de hoje, infelizmente, querem começar na Quinta Avenida, em Nova York. Os jovens de hoje, infelizmente, querem começar na Faria Lima, porque não é mais paulista, é Faria Lima agora, né, que fala aqui em São Paulo. E são lições para a gente. Quantas empresas, eu tenho até um livro que em breve devo lançar, chamado De Garagens a Impérios, onde eu analiso não só sob o ponto de vista da Disney, mas era numa garagem, $500, nem era dele a garagem. Aliás, tem esse detalhe, era na garagem do tio dele, junto com o Roy. E eles formaram esse império desde essa garagem, com $500 emprestados, exatamente dia 16 de outubro de 1923. Este livro foi lá em Orlando, né, no jantar, na última segunda-feira. Fizemos um jantar. Você apresentou essa obra e conta, quem é esse? Então você tinha o criativo, o financeiro, e eu e a Juliana Oliveira, que é a minha diretora e minha sobrinha, nós escrevemos a 3ª biografia, ou seja, uma trilogia única no mundo. Esse era o gênio por trás de
Mickey Mouse. O Walt Disney não era um grande desenhista, muitas pessoas não sabem disso. Foi Ub Iwerks que fez naturalmente esse personagem absolutamente surreal chamado Mickey Mouse, que eu sou apaixonado por ele e por todos os outros. Mas ele naturalmente é um personagem bem interessante para a corporação Disney. Então todos os traços, né, dos desenhos da época é do Ub Iwerks. Só para te dar uma ideia quem foi Ub Iwerks, ele fazia uma média de 700 desenhos por dia. A média não chegava a 100. Então, aí dá uma ideia de quem foi Ub Iwerks. Quer mais? Ele ganhava mais do que o próprio Walt Disney e o Roy. Para vocês terem uma ideia de como ele era importante, quando o Disney trouxe ele para a Califórnia, quando começaram naquela garagem, eles pagavam $150 por semana, que na época, naturalmente, em 1928, era um salário considerável. $150 por semana, e o Walt ganhava 75 e o Roy 50. Então, olha só, $150 por semana ganhava o funcionário. Ele tinha participação 20% da empresa na época. 150, $75 e $50 por semana. Esse é outro exemplo, né, que os empresários, os empreendedores, os sacrifícios que fazem quando eles encontram um talento, o que eles não fazem. Eu acho que é um case absolutamente extraordinário de como o Walt Disney confiava no Ub e sabia da importância dele para o sucesso da empresa. Os fundamentos de Walt Disney, o que você traz de Marceline para o mundo? Conta um pouquinho para nós. Eu fico pensando, o que eu vou... Tanta pergunta latente aqui, porque eu sou apaixonada pela Disney, pela história. Cada vez que eu vou para Disney, foi uma das coisas assim que é sonho de vida ir para Disney. Eu vivo a experiência como se fosse a primeira vez. Eu chego, eu consigo o que tem de novo, sempre tudo novo, e a gente vira criança e a gente se diverte. A excelência no atendimento, na experiência, nas vivências, tudo é realmente mágico, como, né, a gente lê nos livros, né? Exato. E você por trás disso. Então, eu quero compreender um pouquinho de quais são os fundamentos que, para você, são lições importantes e que quem está nos escutando aqui no podcast Saia do Rascunho pode fazer os seus registros e pensar como eu aplico isso na minha realidade, no meu negócio, naquilo que hoje eu tenho como, né, possibilidade de execução. Para eu analisar, olha que interessante, eu vou fazer uma conexão com o teu programa. Esse aqui fazia o rascunho. E esse fazia a arte final. Tirava do rascunho e transformava no Mickey. Então o Walt Disney fazia os rascunhos, vamos dizer assim, né? Sair do rascunho e entrar para a vida, destrava a sua vida, né? Esse destravava o rascunho do Walt Disney para fazer com a perfeição. No livro, a Juliana colocou uma frase que é muito interessante, que é: o Mickey, a alma é do Walt Disney, mas o corpo é de Ub Iwerks. Ou seja, as ideias, as histórias, né, todo o storytelling, o Walt Disney tinha, mas ele não era um grande desenhista. Então a alma do Mickey, o jeitinho do Mickey é do Walt, e o corpo, ou seja, o desenho em si, a perfeição do desenho, é do Ub Iwerks. Sobre o Disney, nas minhas pesquisas, eu fui naturalmente a Chicago, onde ele nasceu, conheço a dona da casa onde ele nasceu, o quarto onde ele nasceu. Aliás, o quarto onde ele dormia tem uma placa com o nome da minha empresa, porque eu faço parte do projeto de restauração dessa casa que estava para ser abandonada, e uns empresários americanos de Hollywood compraram, e eu naturalmente me envolvi, porque eu sou apaixonado pela vida do Walt Disney e não queria que aquilo desabasse, que aquela casa fosse destruída e tal. Então a gente faz parte disso, eu vou lá. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele mudou para uma cidadezinha chamada Marceline. 2.233 pessoas. No censo. Roma, né? É isso que eu. 2.000. Por que eu lembro desse número? 2.233. Porque é muito fácil lembrar. Esse é o número do censo que está lá na plaquinha da cidade. E em 1906 a família inteira foi para lá. Adivinha?
Chicago já era uma cidade violenta em 1905, 1906. O pai dele, num bairro chamado Hermosa, lá em Chicago, houve um assassinato de um jovem e o pai dele falou que não queria criar os filhos dele numa cidade que tivesse violência. Então, olha só, nós estamos em 2023, em 1906, Chicago já tinha essas histórias. Então, o pai resolveu ir para um sítio, para uma fazenda pequena, né, em Marceline. Foram de trem. Adivinha o que eu faço? Eu tenho um programa que a gente segue os passos da vida do Walt Disney. A gente visita essa casa, a gente entra nessa casa. É possível ir nessa casa a qualquer momento? Não, não, eles ainda está em reforma, mas como eu conheço o pessoal, eles abrem. Sim, com certeza. Ah, se for... É mesmo? Então eu vou te passar todos os dados, fica tranquila. Ó, e daí vão de trem, a gente vai de trem até Marceline. Marceline, por que tem no título desse livro Marceline? Porque é para as pessoas que conhecem o Magic Kingdom, né? Aquele castelo da Cinderela, aquela rua que dá para o castelo se chama Main Street USA. Essa rua é uma réplica de Downtown Marceline, porque o Walt Disney quis levar a infância dele para os parques e para os filmes. Então, quando você entra na entrada principal de um parque da Disney, aquela ideia do começo do século passado, o Walt Disney quis trazer essa infância dele para os parques. Por quê? Porque ele só passou 5 anos nessa cidade, no entanto, ele disse que foi a melhor fase da vida dele. Foi onde ele pôde se divertir com a irmãzinha Ruth, pequenininha, brincava com os camundongos, brincava com os pássaros, brincava com os porcos, brincava nos lagos, brincava naquele sítio que ele trouxe para os filmes. O que a gente tem nos filmes da Disney? Muito de fazenda, de pássaros, de rios. Tudo isso aí ele trouxe essa infância. Então, Marceline, para ele, foi muito especial. Foi muito especial. Com 11 anos, eles tiveram que sair de Marceline. Foram para Kansas City, onde ele teve 3 falências. 3 falências. Então, Kansas City foi muito bom para ele do ponto de vista de empreendedorismo, porque ele pôde aprender com essas falências. Mas a fase que ele mais lembra da vida dele é de Marceline, porque foi onde ele teve essa infância onde não tinha muitas cobranças. O Roy, por exemplo, era 8 anos mais velho que ele. Se você pegar a biografia do Roy, em nenhum momento o Roy fala a melhor fase da minha vida foi Marceline. Por quê? Porque o Roy e o pai trabalhavam no sítio. Como o Walt tinha só 4, 5 anos, ele foi poupado. Entendeu? Olha que interessante essas análises, né? Você que toca na alma humana, essas análises. Por que para o Walt Disney Marceline foi tão importante e Kansas City foi importante, mas não foi a fase mais feliz da vida dele? Porque ele teve de fazer outras coisas, teve suas falências e teve que aprender com as derrotas, com os fracassos, né? E aí ele desiste da animação, porque ele teve 3 falências em Kansas City, desiste da animação e pega um trem, a gente também pega esse trem, 36 horas, cruzamos todos os Estados Unidos até Hollywood, que foi o que ele fez, com $40 no bolso. $40 no bolso. E um sonho, ser diretor de cinema, não mais animação. Chega em Hollywood, o que acontece com alguém que sai de uma cidade pequena para uma cidade grande? Ele acha que ele vai chegar lá e no dia seguinte ele vai ser diretor de cinema, né? Não vai acontecer. Adivinha quem surge mais uma vez na vida de Walt? Roy Disney, 8 anos mais velho, chega para ele e fala: Walt, por que você não volta para os desenhozinhos que você estava fazendo lá em Kansas City? Não, porque eu cheguei tarde na animação. Eu quero ser diretor de cinema. Tá dando certo? Não. Nem à toa você conseguiu um papel aqui em Hollywood. Por que você não volta? Foi o irmão que o convenceu a voltar para a animação, e aí eles abrem nessa garagem com $500 emprestado, e o resto, como os americanos dizem, is history. O resto é história. É absolutamente espetacular a história desses 3 aí, o Ub, o Walter e o Roy. E aqui você conta a história, você já fala dos princípios de encantamento? Boa pergunta, boa pergunta. O que aconteceu? Quando eu escrevi esse livro aqui, quando eu saía de uma palestra, o pessoal lia o livro, mas eu não tinha como colocar muito dos princípios da Disney, de encantamento ao cliente, porque é uma biografia.
Então, eu foquei aqui, naturalmente, em falar em dados biográficos, nesses 3 livros. Por isso que eu escrevi esse aqui, ó, Guestologia. Aí sim, aí a gente começa a falar de negócios. Compreendi. Aqui você conta a história dos Exato. 3. Biografia, biográfico. Transformaram Porque se eu entrasse em detalhes numa biografia sobre a metodologia Disney, não fazia muito sentido. Então, as biografias, eu foco na história deles, em todos esses detalhes aí. Agora, o que é importante é que você não entende os negócios Disney se você não entender a cabeça deles. Entendeu? É isso aí. Não adianta você só entender o Império Disney sem entender. Por que eu falei de Marceline? Você vai, por exemplo, hoje para um parque da Disney e o grande final dos parques são os fogos de artifícios. Tá bom. Na história aqui, conta-se que ele se inspirou em Marceline, quando ele era criança, que todo 4 de julho, dia da independência americana, tinha fogos de artifícios na pequena cidade dele. Ele trouxe isso da infância. Se você vai falar de Branca de Neve e os Sete Anões, ele se inspirou muito na cidadezinha de Marceline, nessa fazenda que ele vivia. Você vai para o Magic Kingdom, o trem que dá a volta no Magic Kingdom é da infância dele. Então o Império só se explica pelo legado e pela história deles. Então eu gosto muito de fazer essa conexão. É que você só entenda o Império se você entender o legado, se entender a cabeça desses 3 gênios, especialmente do Walt Disney. Só tem império se tem legado. Você só entende o Império se você entender a cabeça da pessoa, da pessoa que criou. Aliás, eu uso isso, inclusive, com amigos. Às vezes alguém está falando para mim assim, Claudemir, não estou muito bem lá na empresa, não estou me enquadrando dentro da cultura da empresa. Aí eu falo assim, olha, eu vou te dar uma dica de ouro. Você sabe a história de quem fundou essa empresa? Quem foi que abriu essa empresa? Ah, eu sei, foi o seu João. Ah, o seu João? Vai conversar com o seu João. E você vai entender a cultura da empresa e você vai entender se vale a pena você ficar nessa cultura ou você sair. Mas a razão de essa cultura ser assim está lá em quem fundou, em geral. Quem fundou. Então é muito importante você conhecer. E o mais lindo dessa história inteira é que eu trabalhei para a American Airlines e para a United Airlines, 2 empresas americanas gigantescas. Gigantes, desculpa. Quando eu entrei na Disney, abri o show da Disney, qual foi a minha primeira percepção? Minha primeira percepção foi o seguinte, Claudemir, mamão com açúcar, melzinho, vai ser fácil. Por quê? Você já tem um conhecimento muito bom sobre cultura americana, principalmente do American Airlines e United Airlines. São empresas, né, gigantes, como eu bem falei, e tem processo, ou seja, você não entra nessas empresas sem realmente sem entregar. Você precisa entregar e ceder em todos os momentos. Então, a Disney é mais uma empresa americana. E esse foi um grande erro meu, porque o fato de você trabalhar numa empresa americana, em 3 ou 4 ou 5, não significa que a cultura delas sejam iguais, mesmo sendo americanas. Cada empresa tem uma cultura. Aí o que aconteceu, Fernanda? Nos primeiros meses eu senti uma certa dificuldade na Disney, porque eu achava que ia ser igual à American United. Então vou te dar um exemplo prático. Na American, se alguém do turismo me ligasse e falasse, Claudemir, eu preciso de um upgrade para a primeira classe, para a Fernanda. E a agência que me ligasse tivesse uma produção espetacular, milhões de dólares, eu tinha como mandar uma mensagem para o aeroporto dizendo, a Fernanda viaja hoje à noite, se tiver lugar na primeira classe pode colocá-la, porque é uma relação comercial com a agência que me pediu para eu escolar executiva. Beleza? Então era comum fazer esse tipo de upgrade quando havia uma justificativa comercial. Eu entro na Disney, adivinha quem é o meu cliente? O mesmo. Porque em vez de eu estar vendendo agora os assentos dos aviões, eu estava vendendo os hotéis, vendendo os ingressos, mas era o mesmo cliente. A Stella Barros, na época, Dimensão, essas grandes empresas da época. Aí o que aconteceu? A pessoa me ligava e falava assim, a Fernanda está viajando hoje e eu quero dar um upgrade para ela lá no hotel da Disney. Eu falei, claro. Onde que ela está? Ah, ela vai ficar no All Stars. Tenta colocar ela no Grand Floridia. Aí começam as diferenças culturais. Claudemir Oliveira Perroterron liga para Mickey Mouse. Mickey, eu tenho uma cliente VIP.
very important person. Ah, Claudemir, que bom. Quem é ela? A Fernanda. Então, eu quero colocar ela no Grand Florida. Ao Mickey. Entendi, você quer colocar ela no Grand Florida. Onde ela está? Ela está no All Stars. Mas eu não estou entendendo. Não, ela é VIP. Mickey responde. Todos aqui são VIP. Se eu tiver que dar esse upgrade para Fernanda, nós vamos ter que dar upgrade para todo mundo. Não tem upgrade aqui, Claudemir. Fale para sua agência que, infelizmente, nós não fazemos isso. Pá. Banho de água fria. Mas como não? Aí ligava para o agente e falava, a dança é diferente aqui, cultura é diferente. Aí me ligavam depois, vamos colocar o Mickey na capa do livro, ou da brochura. Ligava para o Mickey, não, você não pode colocar. Pode colocar. Por que não? Não, por que não? Aí eu fui para entender a história. Mickey Mouse nasce, seria quase a quarta falência, porque quando o Oswald foi perdido, um outro personagem, se Mickey não nasce, nós não estaremos aqui para contar a história. Então eu entendi todo esse contexto e resolvi estudar o porquê que a Disney é assim. E cheguei na cabeça do Walt Disney. E aí ficou super fácil. Alguém ligava para mim, vamos colocar o Mickey. Não tem Mickey. Não pode colocar o Mickey. Você quer o Winnie the Pooh? E nada contra o Winnie the Pooh, mas existe uma hierarquia de personagens que você pode usar ou não pode usar. E 5 deles é bem difícil. Mickey, Minnie, Pato Donald, Pateta e Pluto. São os Fab, os 5 Fab. Esses 5 aqui você não toca sem uma autorização. Então é muito importante. Aí o pessoal deve estar se perguntando, mas Claudemir, você colocou o Mickey aqui na capa do Gastologia. Não é o Mickey. Isso é uma engrenagem, é uma fotografia de engrenagem. Então você tem formas legais e éticas de você fazer sem denegrir, sem complicar a vida desse personagem criado aí pelo Disney, mas desenhado pelo Bob Iger, que é tão importante. Então todas essas histórias, elas são importantes naturalmente para a gente entender esse império chamado Disney. Entendendo a história deles, você entende o império, você entende as empresas. Eu quero entender um pouquinho mais da cultura, de como aplicá-la nos negócios. Excelente, excelente. Olha, aí a gente já entra mais nesses livros aqui. Esse. Excelência da liderança. Esse é o segredo da Disney. Excelência dos colaboradores. Satisfação dos clientes. Fidelização dos clientes. E adivinha qual é o último? Resultados financeiros. Então você começa com excelente liderança, que sendo uma excelente liderança vai contratar excelentes colaboradores. Aí você vai satisfazer o cliente. Depois você vai fidelizá-lo e isso gera resultados financeiros. E ele volta. E ele volta. Agora, o que é interessante aí, Fernanda, a Disney faz uma distinção entre satisfazer o cliente e fidelizá-lo. Você vê aí, faz essa diferença. Eu vou explicar, vocês vão amar. Todos vocês vão amar. Se você está amando o que você está ouvindo nesse momento, compartilhar. Faz mais pessoas compreenderem o que tem por trás da Disney com esse professor, o cara que ajudou, né, a construir muitos movimentos dentro da nossa Disneylandia. Linda, querida, eu sou apaixonada, eu brilho aqui te ouvindo, deve ver meu olho brilhando, porque eu sou apaixonada. E ele lançou esse livro na última segunda-feira, quando a Disney completou 100 anos, e já estou tendo o privilégio de recebê-lo aqui. Então, espalhe essa live, espalhe esse podcast e inspira as pessoas a pensarem com a cultura da excelência, da liderança, da fidelização, do resultado, e é beber água na fonte. Esse podcast hoje, esse episódio aqui no Saia do Rascunho, é beber água na fonte. É sobre quem viveu, é sobre quem ajudou a construir as regras do jogo. Então, muito obrigada, Claudemir. Vamos lá. Vamos lá. Satisfação. A Disney diz o seguinte, olha que maravilha. Anotem aí, porque isso é bem importante.
A Disney fala o seguinte, que satisfazer o cliente é o primeiro passo, mas para fidelizá-lo, você precisa ir bem além. Então, quando um cliente te dá uma nota, por exemplo, Fernanda, uma nota 8, ele está dizendo que eu estou satisfeito com você. Se ele te dá um 9, ele está bem satisfeito. Se ele te der um 9,5, ele está muito satisfeito com você, concorda comigo? Uhum. O que a Disney faz? Muito bom, legal, vamos comemorar, mas olha, não dá para dormir. Por que o cliente me deu 9,5? A Disney é nesse nível, Fernanda. A Disney questiona até o 9,5. Sabe por quê? Porque a Disney diz, olhando para aquela câmera ali linda, a Disney diz que um cliente muito, mas muito satisfeito, que te deu uma nota 9,5, ele está te dizendo que falta alguma coisa. Senão ele tinha te dado 10. Simples assim. Porra, Claudemir, o nosso NPS na empresa aqui é 7, a gente sai soltando rojão. Pois é, solte rojão, mas vá atrás de uma nota maior. Por quê? Se um cliente me der nota 9,5 e aparecer alguém melhor do que eu, que lhe dê 9,7, já era. Por isso que a Disney fala, tem que correr atrás do 10. Eu, quando fazia as palestras pelo mundo, líder global, na universidade e no Disney Institute como professor convidado, era muito comum as pessoas fazerem essas perguntas de como que a Disney faz para encantar. Se eu recebesse a minha pesquisa de satisfação de quem me ouviu e a nota viesse um 9,5, que é uma nota extraordinária, porque é bem difícil você conseguir um 10 de todo mundo, a Disney festeja como qualquer empresa, porque é uma nota extraordinária. Mas o Mickey Mouse, assim, depois de comemorar comigo, fala, pô, Claudio, você é extraordinário. O Mickey Mouse falava assim, Clau, você é extraordinário. Recebeu um 9,5 com tanta gente ali na sala, é uma nota extraordinária, não é, Claudemir? Eu falava, Mickey, obrigado, Mickey. Agora olha a mensagem do Mickey que eu tenho para todos vocês. O Mickey dizia assim, mas Claudemir, só falta meio ponto para a gente pegar o 10. Só falta 0,5. Você é extraordinário. Você chegou quase lá. Você veio daqui até aqui. Só está faltando isso. É isso que vai fazer o cliente se fidelizar. O que a gente pode fazer para melhorar esse espacinho que está faltando aqui? E a Disney diz, se nós não soubermos como chegar no 10 dele, nós vamos perguntar. Por isso que a Disney é especialista em pesquisas. Pesquisas, pesquisas e pesquisas. O cliente vai te falar. O cliente vai te falar. Então a Disney quer o 10. É por isso que essas empresas querem esse momento uau. Você concorda comigo que a gente só dá 10 quando você fala assim, eu não tenho como dar 10 para essa pessoa. Eu não tenho como. Se não tiver um momento uau, um momento mágico, né? Um momento de exceder, você vai dar um 9 ou 9,5. Tem que ser algo que fala assim, gente, o que é isso? O que é isso? Esse é o propósito de empresas como a Disney. E essas empresas não chegam a 100 anos por acaso. O pessoal às vezes comenta comigo, mas eu fui no parque, o atendimento... Né? Eu falo assim, pessoal, entendo perfeitamente, mas ainda não dá para dizer que os caras acabaram com a empresa, porque as pessoas têm uma tendência, com uma experiência negativa, achar que já nada mais presta na empresa, entendeu? A empresa não chega a 100 anos por acaso. Manda-se embora CEO, traz outros para arrumar a casa. Todas as empresas passam por isso. E a Disney não é exceção. Todas as empresas passam por isso. O Bob Iger, que eu estive perto, né? Os anos que eu fiquei na empresa, eu peguei Michael Eisner, peguei Bob Iger e o Chapek. Então eu sei como funciona a cabeça desse pessoal. E não são perfeitos. Erram, como qualquer outra empresa. Então a empresa tem essa preocupação aí com o 10, voltando ao tema principal. É o 10.
Agora, para desespero de quem estiver me ouvindo, depois eu aprendi que existe o paradoxo da excelência. Que eu não sei se tu sabes o que é, mas é espetacular. Paradoxo da excelência. Sabe o que é? Olha, eu imagino que está na superação. Já me deu Isso. até É isso aí. um frio na espinha. É isso aí, é exatamente isso aí. O que acontece? Existe uma frase famosa que um amigo meu, que foi presidente da Louis Vuitton no Brasil, Ferreirinha, usa. Uma frase famosa, mas ele usa bastante. Tem até um livro dele chamado O Paladar Não Retrocede. O paladar não retrocede. Então, por exemplo, eu sou fanático por Häagen-Dazs, sorvete. Então eu brinco com as pessoas o seguinte: na hora que tu coloca um Häagen-Dazs na tua boca, o próximo sorvete vai ter que se rebolar e muito para eu, na hora que eu o provar, na hora, o paladar não retrocede. O paladar não retrocede. Se tu viajas de econômica todo o tempo e um dia tu passas para executiva, o paladar não retrocede. Na hora que você voltar para econômica, tu vai viajar sem nenhum problema. Mas tu vai saber que o paladar da executiva ou da primeira, o paladar não retrocede. O que quero dizer com isso? Com o paradoxo da excelência. Por que eu uso visuais? É para que os seus ouvintes, os espectadores, possam lembrar e não esquecer mais disso. O paradoxo da excelência diz o seguinte: o teu sonho de conseguir o teu 10, quando eu finalmente consigo o teu 10, tu me dá uma nota 10, adivinha, o paladar não retrocede. Portanto, tu já sabes o meu melhor. E isso é absolutamente extraordinário, Fernanda, porque significa o seguinte: a excelência em atendimento, ela é infinita. Tu nunca vais atingir o teu potencial máximo. O último suspiro ainda vai dizer que eu ainda conseguiria melhorar o que quer que eu tenha feito até esse meu último suspiro. É absolutamente extraordinário. As empresas que têm isso em mente são as empresas que vão continuar crescendo, porque elas vão chegar, querem o 10, e quando chega no 10, ela vai ter que melhorar, porque o paladar não retrocede. É extraordinário ou não é essa? É muito extraordinário. Eu uso uma analogia que eu digo, é o desver. Você não consegue desver. Acho que a pior coisa que pode existir é você desver algo que você já viu. Excelente. E uma vez visto, você vai querer enxergar a próxima montanha. Eu faço as analogias do Saia do Rascunho com uma escalada à montanha. E a montanha, ao escalar, você chega no destino. E quando você chega no destino, se você não constrói esse destino com maestria emocional e maestria estratégica, você pode chegar lá, ver, mas não estar se sentindo na altura daquilo que você está vendo. E se você não tem esse equilíbrio, você bate, você volta. Se você não tem um propósito, você pode chegar lá e sentir um vazio, né? Você pode chegar lá e ver tudo que você sempre sonhou, mas não estar se sentindo bem com aquilo que está acontecendo. Então eu faço toda essa espetacular. Analogia, que é o próximo livro do desver. Eu amei o desver. É bem dentro desse contexto aí do paladar não retrocede. Ele não retrocede. Eu amo essa analogia de você sempre ir além das expectativas. Aliás, nos meus cursos, quando se fala em excelência em atendimento ao cliente, né, eu falo assim: olha, eu vou definir para vocês em menos de 1 minuto e vocês nunca mais vão esquecer o que é excelência. Não precisa ler nenhum livro se vocês não quiserem. Em 1 minuto eu te explico. Vamos lá. Em 1 minuto, ele vai definir a excelência Exato. no atendimento ao cliente. Bora, Claudemir. 1 minuto, até menos. Excelência vem do verbo exceder. Não preciso desenhar. Toda pessoa excelente, vou falar aqui para a câmera, toda pessoa excelente faz mais do que foi pedido. Toda empresa excelente faz mais do que o cliente pediu. Ai, Claudemir, mas eu não sou pago para fazer mais. Problema seu. O nome do jogo é esse. Quem quer ser excelente faz mais do que o outro. Ai, Claudemir, não há nem ai, nem nhenhenhen, nem mimimi, nem blá blá blá. Quem é excelente faz mais. Simples assim. Você pode não gostar. Alguns de vocês não vão gostar. E eu lamento.
o problema. Vai ser todo seu, né? Porra, meu. Excelência vem do verbo exceder. O que as pessoas se esquecem é quando a gente faz para você fazer mais, as pessoas já vêm com um rótulo negativo dizendo eu vou ter que trabalhar o dobro. Vou dar um exemplo para você que não é isso. Fique feliz comigo, meu amiguinho, mesmo que você não goste de mim. Olha só. Um carro numa corrida 300 km por hora ou 400 km por hora, o que fizer 401 ganha, excedeu. Não precisa 800 quilômetros. É só 301. Para você ganhar a corrida, você precisa só de um a mais. Quando a gente fala em exceder, fazer mais, as pessoas têm essa sensação que eu vou morrer agora. Não, não vai morrer não. É fazer um pouquinho mais. Um pouquinho, esse pouquinho mais aqui vai te colocar na frente. Esse pouquinho aqui vai te colocar no estado de excelência. Então, para com essa conversa de achar, para eu exceder, eu vou ter que trabalhar o dobro agora. Não vai trabalhar o dobro, não. Tem que fazer mais do que o concorrente. Tem que fazer mais do que a pessoa do teu lado. Essa é a grande verdade. Esse é o nome do jogo para quem quer ser excelente. Quem não quer, não tem nenhum problema. Fica em casa, quietinho, e não reclama daqueles que são aplaudidos e que ganham os campeonatos da vida. Lamento informar. Não tenho nada contra as pessoas medianas. Eu tenho contra as pessoas medianas que criticam aqueles que trabalham e se esforçam mais do que elas. Simples assim. Colocaria essas na categoria medíocres. Porque a palavra medíocre vem de mediano, né? É fazer na média. Faz na média. Fez a média, você é mediano. A gente é legal não falar medíocre, parece uma palavra muito forte, mas se for na origem da palavra, está dizendo apenas que você faz o que todo mundo faz. Então é medíocre. Para fazer bem feito, tem que fazer mais. Perfeito, adoro. É isso aí. Excelência na liderança, excelência dos colaboradores, satisfação dos clientes, fidelização dos clientes, resultado. Financeiro. É uma consequência de tudo isso aí. Se não tiver uma boa liderança, provavelmente você não vai ter bons colaboradores. Uhum. Se não tem bons colaboradores, como é que tu vai satisfazer os clientes se você não tem bons colaboradores? E aí a importância, Fernanda, de a gente ter uma preocupação muito grande também com o que eu chamo de employee experience. Todo mundo fala, né, do customer experience, da experiência do cliente. A pergunta de $1 milhão é como a gente faz também a experiência do colaborador, né? Eu sempre digo o seguinte: se você quiser dar um show, e um amigo meu também chamado William Caldas usa muito isso, se você quiser dar um show da porta para fora da tua empresa, você precisa dar um show da porta para dentro também da empresa. William Caldas, meu amigo, a gente está batendo nessa tecla há muito tempo. Se tu queres encantar da porta da tua empresa para fora, tu tens a obrigação de encantar da porta para dentro. Primeiro. Não o cliente, na verdade, um cliente externo, eu venho falando isso há anos e o pessoal me critica às vezes. O cliente externo, o cliente que a gente vangloria, o cliente que a gente endeusou durante décadas, ele nada mais é que uma consequência do cliente interno. O cliente externo é uma consequência do cliente interno. Eu sempre falo para as pessoas, pessoal, eu não estou dizendo que não tem que se endeusar o cliente que paga a conta, etc e tal. O meu ponto é um pouco mais profundo. Eu não quero que você coloque o employee, o colaborador, como figurante nessa história, se é que você me entende. No mínimo coadjuvante, no mínimo. Não trate o cliente interno como um figurante, que é o que em geral é feito. E eu provo. Vá na Harvard, vá na Columbia, entre em qualquer site de livrarias e faça uma pesquisa quantos livros existem sobre o encantamento do cliente interno e sobre o cliente externo. Vamos, me respondam. E você vai ver que é uma proporção absolutamente absurda, provavelmente é de 8 a 9 no mínimo sobre o cliente externo e 1 sobre o cliente interno. Isso porque está tendo uma revolução nos últimos anos. Você imagina lá atrás. Então a gente fala muito, mas na prática nós precisamos tomar cuidado. Você não pode colocar os soldados para ir para frente de batalha, né, para a batalha, sem estar alimentados.
É o próximo livro? Um colaborador infeliz não tem como fazer um cliente feliz, pessoal. Um colaborador infeliz não tem como fazer um cliente feliz. Ponto. Ele ou ela não está feliz nem com ele, nem com ela mesmo. Como é que ela vai fazer alguém feliz? Isso é um problema, entre aspas, de qualquer empresa, no bom sentido. Vá atrás, precisa arrumar. Ah, mas é difícil. Arruma um jeito. Aquele que conseguir encontrar a fórmula, pouco a pouco, desse encantamento interno, é os que vão sair na frente. É a grande verdade. Essa é uma verdade difícil, não estou falando que seja fácil, mas para dar show da porta para fora, precisa dar show da porta para dentro. Pronto. É só isso. É só isso. É só isso. Entendeu? Se tá entendendo, faz a gente ficar sabendo, né? Que tá entendendo. Faz um print aí, marca, vou deixar as redes desse cara incrível aqui para você ter acesso, para você poder acompanhar. Eu não posso imaginar o que deve ser ir até a Disney, né? Enquanto você fala, eu fico me lembrando das minhas experiências. Eu fico lembrando dos momentos da minha vida e das diferentes experiências que eu vivi na Disney. E como é estar lá, ser treinado, ver, sentir. Você já sabe o que eu estou pensando por aqui. Mas, volume 1, vamos lá. Volume 2. É um complemento, você faz uma costura. Na verdade, essa é uma boa notícia. O livro, para não fazer um livro com 800 páginas, eu dividi em 2, mas os assuntos são... Se a pessoa começar pelo 2 ou pelo 1, não vai ter nenhum problema. Ele, diferentemente de uma biografia, são temas que eles são soltos, no sentido de que não tem uma conexão um com o outro. Mas é óbvio, né, das 800 páginas, eu peguei 400 páginas, coloquei volume 1 e as outras 400 páginas, volume 2. E no volume 2, quando você olha para essa obra, tudo faz sentido, mas o que foi a tua virada de chave olhando para essa obra? Excelente. Se você olhar embaixo, né, eu coloquei como aplicar em seus negócios a cultura high-touch no mundo high-tech. O que eu quero dizer com isso? High touch seria, em português, a alta conexão emocional que nós temos de ter com os nossos clientes. A Disney chama cliente de convidado. Por isso o nome guestologia. Vem do inglês guest, que seria convidado. Então você imagina uma empresa que tem uma preocupação de chamar um cliente de convidado. Fernanda, quem é um convidado? É alguém que você quer tratar bem, não é verdade? Você convidou alguém, você quer saber qual é o gosto dele ou dela, você quer tratá-lo bem. A Disney chama cliente de convidado, por isso o nome guestologia, o estudo do cliente modelo Disney, por isso que tem esse nome nos livros, né? Guestologia, é o estudo do convidado. Então, a Disney tem uma preocupação muito grande com a alta tecnologia, que é o high-tech, com o high-touch, que é o alto apelo emocional, a conexão emocional com os clientes. Não adianta nós termos apenas e tão somente alta tecnologia, porque lá no fundo, tu vai ter um contato humano com alguém. Precisa dessas duas coisas. A alta conexão emocional com o cliente e a alta tecnologia. É maravilhoso, né? É lindo. A Disney fez uma pesquisa para saber por que a Fernanda, que me falou acontecer, que já foi mais de 9 vezes lá na Disney, a Disney fez pergunta para pessoas como você. Mas por que tu voltas tanto aqui? Adivinha as respostas da pesquisa da Disney. Tu vais ficar fascinada. A Disney perguntou para essas pessoas que sempre voltam, para saber qual é o motivo que você gosta tanto da gente. Eu vou escrever. Pode escrever. E as respostas, a Disney esperava, ou seja, tinha uma expectativa que as pessoas iam dizer o seguinte: eu adoro voltar para ir no Guardians of the Galaxy, a nova atração do Epcot. Avatar, que maravilha no Animal Kingdom. Agora Tron no Magic Kingdom. The Rise of the Resistance, Star Wars no Hollywood Studios. Adivinha qual a maioria das respostas eram assim.
A gente volta muitas vezes para Disney pelo sorriso dos colaboradores. A gente volta muitas vezes para Disney por sentir a vontade de servir que eles têm. A gente volta que mesmo naquele calor de 40 graus, a pessoa me atende com um sorriso. E por acaso, a gente também volta pelas atrações. Pô, espetáculo. A tecnologia é importantíssima você ter uma atração como Guardians of the Galaxy, Guardiões da Galáxia. Absolutamente espetacular. 500 milhões de dólares essa atração. Só para vocês terem uma ideia. 500 milhões de dólares, só essa atração. Se você quiser uma referência, o que é 500 milhões de dólares, o Flávio Augusto, quando vendeu a WhatsApp, o milionário, um cara admirável. Querido, estarei com ele amanhã. Admirável. Ele vendeu por 500 milhões de dólares. Isso dá uma ênfase de quão difícil é um parque. As pessoas acham que é fácil, os custos são altíssimos. Então as pessoas não voltam apenas pelas atrações, elas voltam principalmente pelo high touch. High touch, high tech. Então vocês vão sair hoje dessa apresentação com essas duas definições aí, da alta tecnologia alinhada com uma conexão emocional que você precisa ter com seus convidados, como a gente chama cliente. A maestria emocional, a maestria estratégica, os dois lados do cérebro, né? Tudo, é isso aí. Quando você consegue costurar o emocional com o técnico, com o estratégico, toda a experiência... É matador, para usar uma expressão popular. É matador. Porque o high-tech vai aqui. A alta tecnologia vai aqui. Aí. E o high-touch vai aqui. Se você pegar o ser humano por aqui, já era. Já era. Precisa dos dois. E as empresas precisam realmente trabalhar essa questão. Eu vejo muitas empresas se preocupando muito com high-tech, vamos colocar tecnologia, e deixando os clientes frustrados, né? Então precisa se entender essas duas dimensões, que a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela precisa vir acompanhada dessa conexão emocional com seus clientes. Coração. Excelente. E aí você sai, vem para cá ou vem aqui? Porque aqui vem um assunto É um assunto que você aí domina. Psicologia positiva, esse título. Esse título ainda é uma história interessante, se você me permitir. Eu posso colocar um parênteses aqui óbvio, só? Óbvio. Quando é que você escreve tudo isso, Claudemir? Excelente pergunta, excelente pergunta. Durante os anos que eu trabalhei na Disney, os 15 anos, é óbvio que eu, dando aula na Universidade Disney, eu tinha essas informações que são públicas, na verdade. Nenhum livro aqui tem coisas confidenciais, até porque eu não poderia fazer isso eticamente. Mas eu tinha a fonte. Eu tinha, por exemplo, David Smith, que era o cara que criou naturalmente os arquivos da Disney. Imagina. Então, quando eu tinha uma dúvida sobre uma história de Walt Disney, eu ligava para ele. Eu ligava para ele, inclusive, para vir para a Universidade Disney para falar com os novos colaboradores. Porque o treinamento que eu dava na Universidade Disney era um programa chamado Traditions, como eu falei para você no início, Tradições, onde todos os novos colaboradores têm que vir para essa sala, têm que passar para entender a cabeça desses gênios, né? Walt Disney, Roy Disney, Ub Iwerks. Então eu já tinha essas informações, eu ia guardando naturalmente. Quando eu abri a minha empresa, comecei a escrever. Eu sou jornalista formado, né? Importante saber disso aí. Eu me formei pela Casper Libero aqui em São Paulo, uma universidade aí bem conceituada, a primeira do Brasil em jornalismo. E eu adoro escrever, amo escrever. E como eu viajo muito, esse é um dos segredos, né? Eu não perco tempo. Então, eu sempre estou escrevendo, tenho um computador, tudo isso aí, nas salas de embarque, né? São horas e horas que você tem que estar lá antes de voar. Essa é uma das coisas. Eu acordo muito cedo também. Eu geralmente acordo entre 4 e 5 horas da manhã e eu adoro, naturalmente, me aprofundar nas coisas. Quando eu vou para uma academia, por exemplo, sempre tenho livros, audiobooks, né? Adoro quando eu estou andando,
Audible, então eu não perco tempo. Eu aproveito todo o tempo possível e imaginável para fazer isso. Então, esse é um dos segredos. Mas você sabe, como escritora, é uma das coisas mais difíceis que nós temos imagina um livro desse aqui, 500 e tantas páginas. Antes da publicação, você relê várias vezes 500 páginas, né, para ver se precisa mudar alguma coisa. É um processo absolutamente impressionante. Não é à toa que existe aquele ditado famoso, né? Para você ser feliz, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Isso. Esse escrever um livro não está ali por acaso. É como se fosse um filho, é um trabalho absolutamente extraordinário. E se for um tema que você ama, isso vai dar, naturalmente, a energia para você fazer aquilo acontecer. Eu sempre digo, se você não tiver paixão pelo que você faz, você não vai ter energia para fazer acontecer. Tem uma frase que eu uso que é a seguinte: prosperidade é uma questão de disciplina. É isso aí. Quem tem disciplina tem liberdade. E quem tem liberdade não desvê. Não. Não? Não tem como desver. O paladar não retrocede. O paladar não É retrocede. só abrir aqui, porque se tiver algum assunto aí que você precisa mais, eu tenho aqui. Estamos quase lá. A principal lição... Bom, esse aqui já foi o meu escolho. Eu todos vou ler. Isso. Óbvio, vou devorar todos. Mas eu folhei 5 páginas aqui e eu já tenho certeza que É sua cara. vai... Sua cara. Aliás, se você me permitir, o título desse livro é uma história que eu acho que para todas as pessoas que estão ouvindo é importante. Lembra-se do meu sonho do meu pai e da minha mãe. Uhum. Então, eu trabalhava durante a semana de office boy aqui em São Paulo, estudava à noite, sábados e domingos eu fazia cursos de línguas, das 8 da manhã até 6 horas da tarde, sábados e domingos, porque eu queria correr contra o tempo, porque meus pais, teoricamente, teriam menos tempo do que eu. E eu estava certo. Que bom que eu corri contra o tempo. Um amigo meu uma vez me falou: Claudemir, por que tu corres tanto? Claudemir, por que tu corres tanto? Aí eu falei para ele assim: é um elogio ou é uma crítica? Eu falei: é uma crítica, eu não te vejo no final de semana. Você está perdendo a sua infância, correndo. Aí eu falei para ele assim: você sabe por que eu corro tanto? Porque eu preciso correr. Porque eu não posso correr o risco de ficar sentado vendo meus pais e o tempo passar e eu não realizar o que eu quero realizar daquela cena que eu vi eles tentando pagar a conta no final do mês. Eu preciso correr contra o tempo. Eu posso te falar algo sobre ti? Ele falou sim. Aliás, ele falou para mim assim: tu vives a vida como se fosse morrer amanhã, porque eu corria tanto, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: obrigado, deixa eu fazer um comentário sobre tu. Tu vives a vida como se nunca fosse morrer. E quem vive mais? Quem acha que vai morrer amanhã ou quem acha que nunca vai morrer? E deixei em silêncio. Absolutamente silêncio. E essa história de você comeu água, sabe por quê, minha querida amiga? E que privilégio poder contar essa história para vocês. Eu, na hora do almoço, em São Paulo, Rua Senador Feijó, ao lado da Praça da Sé, estudava numa escola chamada Instituto Roosevelt, uma escola que não era muito cara, era o que eu podia pagar para estudar minhas línguas. E foi nessas escolas simples que me levou à Disney. Portanto, pare de ficar achando que tem que estudar na melhor, estuda com o que você tem. Pega o que você tem, vai lá e faz. E na hora do almoço, os meus amigos me chamavam para almoçar e eu sempre dizia: já já eu chego. E eu nunca chegava. E a única coisa que eu tinha para comer, para almoçar, é o título desse livro: Você já comeu água? E esse era o meu almoço. Ai. Mas eu tinha um sonho. E os sonhos a gente paga. Quem sonha paga os seus sonhos. Quem reclama de sonho, primeiro não sabe o que é sonho. Precisa definir, isso é pesadelo. Sonho não se reclama, sonho vai lá e se paga, se executa. O preço do sonho de ajudar meus pais incluía comer água. Simples assim, nunca reclamei. É muito mimimi, é muito ien e é muito blá blá blá. Quem quer vai lá e faz. Quem não quer inventa desculpas. Essa é a grande verdade.
É a grande verdade, que o povo não gosta de ouvir. Vai ter comentários aí, com certeza. Ah, mas o rapazinho trabalhou na Disney. É, mas eu comi água antes. Uau! É incrível. O primeiro capítulo do meu livro é Comece pelo fim. Ah, é. Exatamente o que eu fiz. O objetivo lá, o fim, é ajudar meus pais. E eu comecei... Perfeito. Perfeita analogia. Você vê que maravilha, que sintonia... Que ninguém nos bastidores sabe como é que nós estamos aqui hoje. Não, gente, nós vamos contar? Vamos contar? Eu vou contar, gente, como nós nos conhecemos, tá? Suzane de Azevedo me liga ontem. Fernanda, vamos tomar um café amanhã. Você precisa conhecer Claudemir. Eu tenho certeza que eu tenho uma missão de conectá-los. Disse, Suzane, eu disse assim, tu sabe que eu vou para São Paulo, eu marco um podcast atrás do outro, eu preciso fazer render. Quantos tu consegue fazer? 6, 7, Fernanda. Se o estúdio ficar aqui até a meia-noite, eu fico porque eu amo fazer. E tudo que você faz, você não precisa de esforço, você está no lugar certo. Entendeu? Então eu não trabalho, eu me divirto com o meu trabalho, entendeu? Então eu faço 6, 8, 10, eu consigo virar. Eu não consigo fazer isso todos os dias. Exato. Mas quando precisa ser feito, eu tenho energia suficiente para fazer, né? Porque eu me preparo para isso. E aí ela me disse isso e eu falei, não, Suzane, mas eu disse assim, vai dar. A gente vai se conhecer. E aí hoje de manhã, 7h30, quando eu cheguei, eu liguei para ela, ela disse assim, Fernanda, eu tô indo para a empresa. Eu falei o seguinte, eu vou sentar na mesa. Mas tu manda uma mensagem pro Claudemir. Tu manda porque nós vamos conseguir. Manda, conecta nós dois. E você chegou quando nos Estados Unidos? Ontem? Cheguei já faz alguns dias. E aí ela me disse assim, eu vou tentar. Eu disse, manda um áudio, entre um podcast e o outro, o Gustavo vai fazer contato e a gente vai conseguir. A gente se falou há 1 hora, trocou o endereço da sala do podcast, onde eu estava gravando. Ele disse, eu tô indo, eu saio daqui tal hora e eu chego aí tal hora. Então é sobre isso. É isso aí. E o último capítulo é Recomece, faça o que precisa ser feito e nada mais. Se inspire e não se compare. Né? Porque quando eu olho todos esses livros, eu olho, nossa, fiz um livro. Eu fiz o livro. Isso, e é uma Uma vitória tremenda. É uma vitória tremenda. E eu olho para o lado e penso assim, é possível. Acho. Modele os melhores. Com certeza. Ande com os melhores. Assuma as suas fraquezas. Que você vai longe. Pra gente fechar, eu ficaria aqui horas. Eu sei. Horas e horas e horas. Eu sei que você tem compromissos. Esse aqui vai ser o meu primeiro, tá? Tá bom. E foi muito forte aí a conexão. Você comeu água. O pessoal aprender a sonhar e ir atrás dos seus sonhos. Uau! E esse que foi lançado no dia 16, para fechar, qual é a mensagem? De que os gênios precisam de outros gênios para se tornarem gênios. Olha, saiu agora da minha cabeça. Um gênio precisou desse gênio para a Disney ser hoje o que é. Nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Não é um esforço único, né? É de colaboração. Então eu diria que essa é a principal mensagem sobre o Ub Iwerks. Os três, né? Você precisa de pessoas do teu lado, os melhores, como você falou, para que você possa atingir os seus grandes objetivos. Sozinho é muito mais complicado, muito mais difícil. Uau! Adorei. Foi especial, né? Foi muito especial. Eu posso fazer mais... Eu estou tranquilo aqui. O que você precisar. Do que você não quer se arrepender daqui a 5 anos? Eu sou tão apaixonado por tudo que eu faço que eu não consigo nem pensar no que seria que eu não gostaria de me arrepender daqui a 5 anos. Seria não fazer o que eu posso fazer. Uhum. Ou seja, chegar daqui a 5 anos e falar, poxa, eu poderia ter feito algo e eu não fiz. Perfeito. Então eu diria que essa seria a minha principal mensagem para eu não ter nenhum arrependimento. Onde você quer chegar? Ao maior número possível de pessoas que possam se beneficiar daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. E esse maior número é o que realmente a vida me entregar. Se ela me entregar milhões, eu estou feliz. Se ela me entregar milhares, eu estou feliz, porque eu faço a minha parte. Como eu posso te ajudar?
fazendo o que você fez hoje, me dando a oportunidade de eu poder levar essa mensagem para todas as pessoas que se conhecem, e através de você eu vou conhecer pessoas que eu jamais poderia conhecer se não fosse Suzane. Tá vendo? Olha, o que eu acabei de falar aqui está na prática aqui agora. Se não fosse a Suzane me apresentando para você, e um dia resolvemos tudo isso, eu não chegaria a nenhum de vocês aí, porque é através dela. Então, que preço, que valor tem isso? O networking, as conexões com conhecimento e atitude são o maior patrimônio que a pessoa pode ter na sua carreira, no seu negócio. Né? Atitude é absolutamente tudo. Atitude. O Walt Disney dizia, contrate um sorriso, contrate uma atitude e depois a gente ensina as técnicas. Então, a atitude, pessoal, é muito importante. A sua forma de encarar a vida, a sua forma de reagir com as pessoas. Né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista no próprio, onde eu dei entrevista ontem, da Cristina, né, que é a CEO do Nubank. Ela estava falando, por exemplo, sobre a cultura da empresa, sobre horário. Então, ela fala que, assim, quem chega antes, chegou no horário. Quem chega no horário, chegou atrasado. Quem chega atrasado, já era. Então, essas culturas, né, dessas empresas, elas nos ajudam muito a gente a melhorar a nossa forma de ser, ter disciplina, ir atrás do que você quer. E a gente precisa pagar o preço. Aliás, eu tenho uma mensagem maravilhosa para todos, que é assim, né, que o pessoal me pergunta de sonhos, eu falo assim, ó, super simples a minha filosofia. Se o seu sonho é pequenininho, olha que notícia boa que eu tenho para você. O preço é pequenininho. Se o seu sonho for mediano, tem uma ótima notícia para você. O preço dele é mediano. Se o seu sonho for grande, tem uma ótima notícia para te dar. O sonho é grande. O preço é grande. Se o seu sonho for gigante, mas assim, gigantesco, tem uma ótima notícia para te dar. O preço é gigantesco. Vai lá, escolhe qual é o tamanho do seu sonho e vai lá e paga. Não me venha com essa história de reclamar do preço do teu sonho. Se vier reclamar para mim, sabe o que eu falo, né? Diminua o seu sonho, já que está reclamando. Diminua, seja medíocre, que o preço vai ser medíocre. É surreal, pessoal. É absolutamente surreal encontrar um monte de gente com sonhos gigantes e quando você vai fazer uma análise, não está querendo pagar o preço. Então seja medíocre, que é baratinho, é super barato. Fica em casa, deitado o tempo inteiro. Pronto, está resolvido o seu problema. Mas me vem com essas histórias de sonho grande, começa no segundo dia a reclamar. Tem que acordar cedo. Meu, tu não está entendendo, né, o negócio. Sonhasse alto e está reclamando do preço. Diminui o sonho, está resolvido o problema. Resolve o teu problema rapidinho. Já comeu água? Pois é, fica aí reclamando. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E não fique triste comigo se eu peguei pesado em um momento. É que eu gosto de você. Eu adoro você. Eu dependo de você. Nós dependemos de você. Nós gostamos de você. Por isso que a gente faz. Então, algumas vezes a gente pega pesado, mas precisa pegar pesado. Não dá para ficar passando pano não em coisas que não dá para passar pano. O rascunho só aumenta. Transforma o seu rascunho aí, que todos nós somos rascunhos, não é verdade? Porque todos os dias podemos crescer. Uma analogia maravilhosa sobre o seu programa. Todos nós somos rascunhos e todos os dias podemos melhorar. Que é o que a Disney faz, melhoria contínua, sempre. Que a gente falou tão bem aí durante essa nossa hora. Sensacional. Muita gratidão por tudo. Vou levar para minha menina Antônia, vai ficar muito feliz. Que bom, Antônia. Vou visitar a Disney com outro olhar em breve. Isso. Quero todas as dicas. Darei todas. Quero ir conhecer essa casa. Darei todas as dicas para você e para todos que estão nos ouvindo aí. Sensacional. Eu quero
tudo o que eu possa compartilhar sobre você, sobre as obras, Obrigado. sobre os cursos, sobre os materiais, para colocar no link desse Ótimo. podcast. Mandarei para você. Nós já estamos distribuindo aqui em live. Daqui a pouco Excelente. vamos distribuir no Spotify, YouTube, em todas as plataformas. Excelente. Uma satisfação enorme. Muito obrigada pelo teu tempo, pelos teus estudos, Obrigado. pelos ensinamentos. Isso aqui é um... Eu nem sei explicar. É PhD como você é, né? Em Disney, nós tivemos nessa mesa aqui hoje. Não. Eu nunca escutei a história e os princípios, os fundamentos, como eu aprendi aqui hoje. Bebi realmente água na fonte. Obrigado. Muito obrigada. Honro teu tempo, tua história. Conte comigo. Agradeço você que nos acompanhou aí no podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. É uma honra, um privilégio. Não existe nada na minha carreira que possa me levar à realização que eu sinto por tudo isso que eu vivo aqui. Não é fácil para mim fazer podcast. Me exige muito. Cada vez que eu vou marcar um podcast, cada vez que eu vou organizar, eu lido com pessoas incríveis, com pessoas que têm agendas lotadas. Eu moro lá no outro lado do país. Eu saio de casa às 2 da manhã. Eu não estou reclamando, tá? É do tamanho do sonho. É do tamanho do sonho. Eu sei. Mas muitas vezes eu penso, será que eu solto o podcast em 15 em 15? Outro dia a gente estava fazendo planejamento estratégico do negócio. A galera me disse assim, Fernanda, e o ano que vem? O podcast segue? Eu falei, rapidamente, segue. É isso aí. E segue com que frequência? Aí eu não, acho que eu vou botar de 15 em 15, porque, cara, é uma empresa um podcast. Sim. Para quem está assistindo ou ouvindo, só deu play no rádio. Né? É verdade. Mas para mim é o meu PhD. É isso aí. Cara, o que eu vivi isso aí. desde o dia 7 de abril de 2021 isso aí. com o meu podcast, eu não experimentei, eu não vivi em nenhuma classe. É espetacular. Porque ao me preparar para cada pessoa que eu recebo, ao aprender e aplicar tudo que eu escuto aqui, os últimos 2 anos foram de multiplicação, triplicação, foram de muita evolução pessoal. E a minha metodologia chegou nas pessoas de uma forma ainda melhor, pela melhoria contínua, como você diz, pelo depois do 10. Estou sempre buscando o 10 e o depois do 10, né? Então é sobre isso. E daí acaba uma entrevista dessas e eu penso, cara, tinha que ter 2 podcasts por semana, né? Que maravilha. Troço desses. Dá para viver só gravando podcast? Muito obrigada, viu? E sem contar que você passa tudo isso para as pessoas. Né? É maravilhoso podermos dividirmos esses conhecimentos com o maior número possível de pessoas. Então, muito bom. Estou muito honrado com essa oportunidade de poder chegar até os seus clientes, os seus fãs. Estou muito feliz, na verdade. Obrigado. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. E até o próximo episódio.